Uma mudança no registro dos servidores do X, o antigo Twitter, permitiu aos usuários brasileiros voltarem a ter acesso à rede social durante todo o dia de hoje. Provedores de internet responsáveis pelo bloqueio dizem que a atualização da plataforma, na prática, dificulta as restrições. Desde o início do dia, os usuários do X, o antigo Twitter, têm relatado que voltaram a ter acesso normalmente à rede. A plataforma estava bloqueada no Brasil, está, na verdade, desde o dia 30 de agosto, por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com os provedores de internet, a rede social de Elon Musk passou a utilizar um sistema que funciona como uma espécie de escudo para proteger os seus servidores. Uma das companhias contratadas para isso foi a Cloudflare, que oferece serviços para grandes empresas brasileiras, incluindo bancos e o próprio governo federal. Ao todo, a empresa americana opera 23 milhões de sites no mundo inteiro. Ao distribuir o tráfego do X para essas novas rotas, o serviço cria obstáculos, então, para o bloqueio que está acontecendo neste momento, mesmo com ordem judicial, segundo os representantes da Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint. Segundo os conselheiros da Abrint, os provedores não têm o que fazer neste momento e a rede social vai continuar funcionando no Brasil. E para nos ajudar a entender toda essa confusão, está aqui o nosso diretor de conteúdo do Grupo RIC, que é especialista em tecnologia, Carlos Aros. Aros, obrigado pela presença, pelo convite em cima da hora. A notícia é feita assim mesmo e o que o povo quer saber, o X voltou ou não? Boa tarde. Boa tarde, Marco, Manu, para quem nos ouve. Ele voltou numa situação em que aquelas operadoras que, cumprindo a decisão judicial, fizeram um bloqueio por meio do registro de IP. O que é o registro de IP? Cada página na internet tem um número que a registra, que a classifica, que a identifica. É o IP, que é o Internet Protocol. Esse código é o código que faz com que você, quando acessa na sua casa uma determinada página, indica para o seu provedor de internet que ele vai mandar, vai buscar na grande rede aquela determinada página. É como se fosse colocar o endereço no Waze. Então eu coloco lá o endereço e o mapa vai mostrar para mim o caminho que eu tenho que percorrer para chegar até ali. Imagine que os apontamentos de internet são inúmeros. A internet ela cobre o mundo inteiro. Então você tem diversos hubs, diversos pontos de acesso por meio dos quais o seu provedor de internet lá na tua casa permite que o seu navegador vá buscar o servidor daquela página. Quando essa busca é feita não pelo nome, pelo endereço www. Mas pelo código, a busca ela está suspensa, porque o código identifica aquela página. Só que o que o Twitter fez, o que o X fez, ele mascarou esse código, ele criou o que se chama de uma espécie de IP dinâmico. O que é isso? Cada vez que ele gera um código para ser procurado na internet, ele não gera o mesmo, que é aquele que foi registrado pelas operadoras. E com essa alteração significa que o site passa a poder ser acessado. Porque quando a gente diz assim, o site foi tirado do ar, não é que alguém foi lá e desligou o servidor do X. Puxando automático. Na verdade é o caminho inverso. A operadora diz o seguinte, você que acessa a internet por meio do meu serviço não poderá acessar esta página. Então eles bloqueiam, eles criam um filtro, uma máscara que impede que se acesse aquela página registrada sob aquele número. Como o X fez isso? Usando um serviço que é amplamente conhecido, uma empresa, uma multinacional, a Cloudflare, faz isso e propõe essa alteração. Eles fizeram de caso pensado? Bom, não sabemos. Eu suponho que não, uma empresa do tamanho do X não existe. O cara que tem uma empresa colocou um foguete agora na órbita da Terra e que fez uma primeira caminhada espacial de alguém não militar. Eu acho que eles sabem como funciona a alternância do endereço de IP. Ele mascarou o IP. Então, as operadoras que bloquearam pelo endereço, você no navegador não consegue abrir. Aquelas que estão usando pelo protocolo estão conseguindo acessar. Mas a oscilação não é algo constante, etc. Tecnicamente, eu estou resumindo muito, uma longa história tecnológica, mas tecnicamente o que aconteceu foi isso. O X volta numa condição em que as operadoras não são capazes de fazer o bloqueio. Por quê? Porque elas teriam que bloquear de novo um código que seria alterado na sequência. Bloqueio próximo, um outro. É inexequível.
Então, ele burlou a regra dessa determinação. Então, aí tem uma chiadeira para tudo quanto é lado, mas o ponto da história mais importante é: o bloqueio não acontece no site. Então, vamos supor que teve uma decisão arbitrária para a gente tirar o site, a coluna do Mark do ar. Não é a coluna do Mark que vai ser tirada do ar, porque a prerrogativa de mantê-la no ar é do Mark. A página é dele. Mas eu vou lá e eu impeço que eu acesse aquele conteúdo. Então o bloqueio é feito na mão contrária. No caminho. No caminho. E tem muita gente falando ali nas redes sociais que a dificuldade agora de fazer esse novo bloqueio é porque poderia derrubar uma série de outros sites utilizados não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. É isso mesmo? Porque imagine o seguinte, eu tenho uma questão sobre as decisões judiciais que envolvem tecnologia. Elas contemplam aquilo que diz o direito, mas não contemplam aquilo que é permitido ou que é executável sob a ótica da tecnologia. Toda vez que surge uma questão como essa, eu me lembro de uma decisão judicial de um juiz, se não me engano, do Piauí, em 2000 e alguma coisa, que suspendeu o Twitter por um dia, o WhatsApp por um dia aqui no Brasil. Sabe por que essa decisão aconteceu? Porque ele usou uma expressão, utilizava-se uma expressão em todo o trâmite do processo que não era possível de ser executada pela plataforma. Não é que a plataforma se negava a fazer, mas é porque a plataforma não podia fazer aquilo, porque tecnicamente aquilo era inviável. As autoridades queriam que fosse feito algo que não era possível. E aí o que aconteceu? Ele falou: então você não cumpriu a decisão, usou um expediente que está previsto em lei, que é a suspensão do serviço. Nesse caso aqui, quando as pessoas dizem que pode haver a suspensão de outros sites, é porque imagina-se, e isso não está decidido ainda, não houve, pelo menos até o momento que eu entrei aqui no estúdio, não tinha uma decisão nesse sentido. O que a justiça poderia fazer era determinar que também a plataforma fosse obrigada a fazer. A depender de como isso se dá, sim, eu posso tirar do ar a empresa? Não, uma empresa global, é muito difícil. Então ficou um pouco mais complicado. Mas vamos supor que o roteirista do Brasil é um cara criativo. Então vamos supor que este cara decida que é possível tomar essa decisão. Sim, se eu inviabilizo a operação desta empresa, ou se eu faço uma determinação para a Anatel na linha de algo mais ostensivo, mais amplo, pode ser que outras pessoas, num contexto muito parecido, também sejam prejudicadas. Só que a gente tem que entrar numa linha que é a seguinte, e essa é uma interpretação, inclusive, que já entrou em um rol maior de que a internet ela é um serviço essencial, ela passa a ser também um serviço, não o site em si, mas o acesso à internet. À medida em que eu tomo decisões que afetam a dinâmica da internet como um todo, eu posso, no limite, estar restringindo o acesso à população a um serviço essencial. Na linha de eu proíbo que eu não quero que chegue água na casa da Manu, então eu vou lá e eu fecho todos os condutores lá de encanamento do bairro da Manu. Eu cerceei uma população enorme para punir um único indivíduo. Então é esse exercício que a gente tem que fazer quando a gente trata da internet. Aros, só para trazer aqui para nossa audiência, acabou de falar que nem temos como saber se o Musk fez de propósito ou não. Tem uma dica aqui, ele postou no Twitter dele a seguinte brincadeira, você conhece bem: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. É isso aí. Não é por acaso que ele fez esse post também, então a gente começa a entender. A frase é boa. É ótima a frase. Agora, Aros, o que está se compartilhando nas redes sociais, é até importante nós como veículo aqui trazer a pontuação do que é verdade e o que é mentira, é que se, por exemplo, o Moraes, vamos lá, decidir suspender essa empresa, até o Pix pode ser prejudicado porque são sistemas de segurança que trabalham com essa plataforma. Isso procede? Se eu digo que essa empresa tem que sair do ar, e veja, eu não acredito que a gente possa chegar nesse limite, mas tudo vem nos surpreendendo ao longo dos últimos anos. Mas significa tirar do ar uma empresa que está prestando um serviço e esse serviço talvez não esteja sendo prestado nem via Brasil. O que é mais maluco, isso é uma empresa mundial. Pode ser que o serviço esteja sendo ofertado a partir de um outro país. A gente não sabe. Não há fronteiras para a internet. Esse é o ponto. A VPN poderia ser usada. A VPN parte do mesmo princípio. Com VPN as pessoas estavam acessando o X. Então, quando eu tomo uma decisão como essa, se eu digo que eu vou inviabilizar a operação da Cloudflare, eu posso, no limite, pegar todas as empresas, eu dei o exemplo, portais de notícias usam esse serviço.
porque ele é importante por uma série de questões técnicas indistinguíveis do processo hoje da existência de um portal que estão usando esse serviço. Eu posso derrubar uma parte da internet. Há serviços públicos, para além do Pix, que usam essa plataforma. Ela é uma companhia global, uma companhia que atende a um número muito grande de usuários, no nível de uma Oracle, no nível de uma AWS, companhias de escala global, que mantém, elas são empresas que se tornam sustentáculo da internet. Por quê? Porque elas garantem que todo o tráfego de dados e apontamentos da grande rede seja viabilizado. É isso, Manu. Então a gente vai acompanhando, claro, todo esse debate. A nossa audiência já começa também a participar sobre isso. E a principal dúvida é até quando, Aros, isso pode ficar disponível. Você já explicou aqui, só pedir para você aprofundar, que essa máscara, digamos assim, como você explicou, vai mudando a todo momento. Então, na verdade, fica realmente impossível de manter uma suspensão. Se as pessoas que usam o iPhone, eu tenho de cabeça o caminho. Se você entrar nos ajustes, nas opções de rede do seu iPhone, tem uma opção lá que diz que você pode mascarar o IP, porque o seu celular tem um código como esse. Há redes, por exemplo, privadas, que não permitem que essa máscara seja usada. É o famoso IP dinâmico. Por quê? Porque ele implica justamente nesse tipo de situação. Eu não sei quem está acessando. Há outras configurações de rede que usam, por questões de segurança, aí é na mão contrária, a máscara de IP. Significa que eu tenho o meu número, ele está registrado, mas é como se eu tivesse um cartão virtual. Acho que essa é uma boa metáfora. Eu tenho o meu cartão, certo? E eu uso para fazer compras o tempo todo. Mas para eu fazer, por exemplo, lá no aplicativo de transporte, eu cadastro um número outro, que é o cartão virtual. Seria mais ou menos essa relação. Esse é o meu IP dinâmico na versão do cartão de crédito. Eu cadastro um outro número, vinculado a um número principal, mas com alternância. Então, o IP dinâmico é um expediente altamente utilizado. Mas assim, daí a gente conseguir travar e conseguir bloquear na dimensão em que as pessoas estão dizendo, eu acho muito complicado. Essa é uma decisão, eu posso estar muito errado aqui na minha leitura sobre o jogo de ação e reação, ok? Mas eu acho que é uma medida muito extrema a gente mirar a companhia. Se não me engano, a IDC, que é uma consultoria que faz análise de indicadores de mercado para o segmento de tecnologia, colocou a Cloudflare como a maior do segmento dela no ano passado. Ela é a que detém a maior fatia do mercado global desse tipo de serviço que ela faz de hospedagem, de apontamento, de IP dinâmico e etc. Que é uma condicionante para essa existência desses portais, um fluxo grande de acessos e etc. Ou seja, é nesse nível, nós vamos lá na Cloudflare, que deve atender majoritariamente, se ela é líder global, ela deve ter uma presença. O Brasil é o maior mercado da América Latina, correto? Se ela é líder global, qual seria a tendência da América Latina? Que ela atenda majoritariamente o mercado aqui. Significa que majoritariamente o mercado aqui vai ser afetado por qualquer decisão que implique em inviabilizar a operação dessa empresa. E aí é muito delicado. Sim. Mas mesmo com essa mudança, o uso ele vai ser instável, Aros? Porque aí eu vou falar aqui do meu celular, tá? Tá eu oscilando. tenho o aplicativo instalado desde sempre. Quando foi proibido aqui no Brasil, eu continuei recebendo aqueles pushes, aquelas notificações. Mas quando eu entrava, não funcionava absolutamente nada. Hoje de manhã estava funcionando normalmente até eu chegar aqui na frente do Marcos Souza. A hora que eu fui abrir e falar para ele que o meu estava funcionando e o dele não. Agora faz 2 horas que o meu não atualiza, não está funcionando. Eu não tinha feito nenhuma mudança ali nos ajustes do celular. O que acontece é o seguinte, tá? Vamos imaginar que não é todo mundo que está conseguindo acessar o serviço. Então esse é um primeiro passo. Vamos supor que o X tenha hoje, sei lá, 20, 30 milhões de usuários. Não são todos esses usuários ativos que tem aqui no Brasil, que têm acesso à plataforma. Já diminui consideravelmente o volume de atualizações. Desses, os que estão conseguindo acessar, tem uma dificuldade que é justamente essa. Os provedores tentam fazer o bloqueio porque há uma ordem judicial para o provedor. Que significa que se ele não tentar fazer, ele também está descumprindo. E tem multa também. E multa correndo. Então, o que as associações hoje, algumas das associações que representam os provedores,
Tem uma delas, me fugiu o nome agora, cujo presidente é uma figura muito simpática, que já o entrevistei algumas vezes, explicou por meio de uma nota, até em entrevista, se não me engano, ao Globo, à Folha. O que eles explicaram foi o seguinte, que existe uma incapacidade da operadora de fazer a identificação do IP. Ela está tentando, mas ela não consegue. Então essa oscilação é natural. Não significa que a plataforma voltou na integralidade, não significa que o volume de conteúdo que a gente tem vai ser similar ao que era anteriormente, e não significa também que isso vai se manter da maneira como está, porque as plataformas podem adotar um outro tipo de mudança. Elas podem fazer nesse sentido que eu estou dizendo, de tentar fazer o bloqueio por palavra. E aí eu suspendo o acesso àquela busca. Esse é mais difícil, porque a operadora ela não trabalha com endereços de URL. Ela trabalha com os endereços de IP. De uma máquina para outra máquina. Por quê? Porque imagine que a internet, todas as vias de acesso na internet são de mão dupla. Eu mando um sinal, ele é recebido pelo provedor e ele diz assim, ótimo, este cara quer acessar esta página. Quando ele recebe este sinal, isso acontece em uma fração de segundos. Quando este servidor recebe o sinal, automaticamente a resposta dele é mandar de volta o conteúdo daquela página. Mas esses pacotinhos de dados, eles sabem o endereço para o qual eles têm que chegar, porque existe este apontamento de IP. Então se dá com base nisso. Então é mais difícil que as operadoras adotem outros modelos, até porque é pouco usual esse tipo de decisão, né? Eu não tenho memória de algo nessa escala em um passado recente. A gente tem ações para derrubada de páginas, etc., ou remoção de conteúdo, que é uma discussão já antiga e importante na internet. O Supremo, inclusive, já atuou sobre isso. Há um debate e livros, há um livro interessantíssimo que fala sobre o direito ao esquecimento na internet. Ele debate essa história de a gente apagar conteúdos na rede. Que hoje é o bloqueio de sites, mas há algum tempo atrás a discussão é sobre apagar conteúdo. Eu não quero que a minha história pregressa seja registrada e eu determino a exclusão daquele conteúdo. Então, nessa linha, há uma série de debates e a justiça se debruça sobre isso. Mas eu insisto, a gente dizer que vai haver uma decisão para inviabilizar ou tirar do ar a operação da Cloudflare aqui no Brasil, eu acho bem delicado. Aro, só para retomar então, o que acontece nesse momento é que o X, o antigo Twitter, arranjou uma maneira, digamos assim, de mascarar a sua atuação e está funcionando para alguns usuários. Outra coisa, Aros, é a chamada utilização dos VPNs, e tem muita discussão sobre isso. Primeiro eu queria entender o que é um VPN, eu sei que já explicou várias vezes, mas sempre tem gente nova. E depois, se diz na internet, e aqui ninguém está fazendo pedido para ninguém usar não, mas é só para explicar, que é muito difícil pegar quem usa um VPN. É verdade? E o que ele faz e como é que é isso? A VPN é o mesmo princípio dessa máscara de IP, você se torna não rastreável. Então muitas empresas usam VPN. 2020, auge da pandemia. Como é que as empresas faziam para garantir que um funcionário em home office estaria com as informações que estavam sendo transacionadas? E quando eu digo transacionadas é o seguinte, trabalho numa empresa de logística, por exemplo. E aí o escritório está fechado, eu fui para minha casa e estou trabalhando no meu computador, acessando os sistemas em que eu tenho o tipo da carga, eu tenho valores, dados sensíveis, uma série de informações ali, e eu preciso acessar esses sistemas e fazer esses preenchimentos. Como é que eu garanto que o caminho, veja que tudo na internet é tráfego de dados. Imagina um monte de pacotinho enfileirado, correndo um atrás do outro para chegar até onde ele quer, certo? Como é que eu faço para que a via pela qual esses pacotinhos vão percorrer para chegar no endereço final seja a mais segura possível? Eu tiro ela da via principal e crio como se fosse uma vicinal. Não estou na rodovia, eu estou numa vicinal. Essa pista aqui só vai trafegar o caminhão da minha empresa, com os pacotinhos de dados da minha empresa. Isso é uma VPN. Eu tiro da rede principal e crio uma rede privada e virtual. Ela não existe, ela foi criada. Ela não existe como a rede que a gente conhece aqui, como um apontamento de cabo de dados. Ela opera sobre esta interface que a gente conhece como internet e ela é virtual. Então eu posso criar uma rede que só vai funcionar entre o meu computador e o seu. Isso é uma VPN. Virtual Private Network. Eu posso criar uma que só nós três vamos acessar. E uma empresa, como o Grupo RIC, por exemplo, pode ter e tem VPN para que a gente acesse os nossos computadores, os recursos da empresa, remotamente, com segurança. Muita gente usa VPN, sabe para quê?
para mascarar o endereço e conseguir usar a Netflix americana, por exemplo, porque os lançamentos chegam primeiro lá em vez daqui no Brasil. E aí o cara acessa com uma VPN, ele engana o serviço americano, a operadora aqui e o Netflix, a Netflix lá, com uma VPN, e aí a partir disso ele consegue acessar como se ele estivesse como se fosse um usuário norte-americano. O princípio aqui é o mesmo. Eu crio a VPN, a partir dessa VPN eu não estou mais no Brasil. E, portanto, eu não acesso mais o X PT, não sei o que é o URL completa lá que tem o Brasil. Eu acesso o X da gringa. Como se estivesse lá. Como se eu estivesse aqui no Brasil. E aí o receio de todo mundo, que já o pessoal tá mandando aqui no chat, se você puder responder, as pessoas podem ser responsabilizadas se elas estiverem usando aí, seja o VPN ou seja o X que agora tá funcionando. Eu não sei se a VPN entrou na decisão do ministro Moraes. Ele tinha colocado uma multa e aí depois ele voltou atrás, tamanha foi a repercussão foi no caso da aconselhado VPN, né? O que eu digo é sobre isso. O ministro Moraes tem decisões muito boas na linha do combate a crimes no ambiente digital. Todo o processo do TSE, sob a presidência dele, que envolveu a atuação de milícias digitais e etc. A colaboração do TSE sob a tutela dele, no caso da lei que ficou chamada Lei das Fake News, mas que não diz pouco sobre fake news, aquela lei, mas daquele texto, tudo foi muito bom. Mas, neste caso aqui, seria como enxugar gelo. Quantos cidadãos brasileiros usam VPN? Incontáveis. E a partir do momento que a gente começa a discutir sobre esse assunto, isso vai escalando. As pessoas vão se interessando e desculpa, agora que eu falei da Netflix, então tem um monte de gente procurando VPN no Google. O proibido é mais gostoso. Óbvio. Tem um monte de gente procurando VPN para poder acessar a Netflix americana. Não vou me enganar. Eu sei, a Manu fez isso aqui do lado agora. E aí... Precisava entregar, assim. E aí o que... E aí, o que acontece? Como é que eu controlo um treco desse? Não controlo. Então... não é execuível você fiscalizar. Então você pode usar a VPN. E a VPN, ela inclusive é uma proteção para você no dia a dia, para você guardar informações e transacionar informações que sejam sensíveis. Ela é um caminho importante. Tem muita gente que usa VPN para esses fins que eu estou dizendo que são lúdicos, vamos colocar dessa maneira, mas a VPN ela é amplamente usada pelo mercado corporativo, que são redes fechadas para as empresas. E aí eu controlo acessos e etc. E a tendência, e aí falando fora desse contexto do X, a tendência no caso de VPN, com um número crescente de dispositivos, nós tem dados da IDC que trata de bilhão, na casa de não sei quantos bilhões, os dispositivos conectados à internet, que são os IoTs, né, os dispositivos inteligentes. Com o crescimento expressivo desses equipamentos, a gente tem tanta coisa pendurada na nossa rede de internet em casa, por exemplo, que o caminho mais seguro eventualmente, para você poder acessar o seu banco a partir do seu computador na rede da sua casa, talvez seja uma VPN. Ou todo mundo troca a senha daquela câmera que deixa para ver o cachorro em casa. Todo mundo troca a senha da babá eletrônica. Todo mundo tem Alexa. Vocês sabem o que tem na proteção do Echo Dot em casa? Não, ninguém sabe. Tudo isso está plugado na rede. Tem gente que está ouvindo a gente agora, que está nos assistindo, que se eu perguntar qual é a senha do roteador, o cara não sabe, mas eu sei. Eu também. Provavelmente a senha do seu roteador é a palavra admin, ADMIN, ou uma combinação de zeros. 0000. Deve ser. É a senha padrão, é default. Ninguém nunca mexeu nisso. Significa que o seu roteador, que é o aparelho que distribui a rede, o sinal de internet, o acesso aos dispositivos na sua casa, está desprotegido. Logo, a VPN se faz necessária se você quer transacionar um dado seguro. Por isso que as empresas lá atrás, em 2020, em vez de mandar um técnico no meio da pandemia, imagina uma multinacional com 10 mil funcionários, todo mundo em home office. Eu não vou mandar um técnico na casa de cada um desses funcionários para criar uma área segura para os dados. Não. Eu digo assim, olha, conecte o seu computador aqui, eu protejo os seus dados de lá para cá. Ou daqui para lá. Então a VPN é isso, não tem sofrimento. Vai crescer o uso e não tem muito como fiscalizar.
Fique claro que eu uso o VPN do Grupo RIC só para trabalhar, viu? Não é para ver Netflix? Não, a Manu tá com medo da multa, ela quer se proteger já, entendeu? Era brincadeira, gente, era brincadeira, viu, ministro? Enquanto a gente conversava aqui, ó, a nossa equipe de produção conseguiu conversar também com seu colega Carlos Afonso de Souza, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Ele que explicou também pra gente, para agregar aqui na discussão, que esse sistema que o Aros explicou pra gente, o Cloudflare, já bloqueou outras plataformas antes e que essa jurisprudência, digamos assim, pode eventualmente ser utilizada aqui no caso do X no nosso país. Vamos ouvir. A Cloudflare, em 2017, removeu um site chamado The Daily Stormer, que é um site que promovia ideais neonazistas e que apoiou muito firmemente uma manifestação de supremacistas brancos na cidade de Charlottesville, na Virgínia, nos Estados Unidos. Inclusive, o presidente da empresa, Matthew Prince, fez uma declaração dizendo que ele sabia que essa decisão era perigosa, que a empresa procura sempre ser neutra com relação ao conteúdo dos seus clientes que contratam os serviços da plataforma, mas que nesse caso o Daily Stormer havia dito que a própria Cloudflare compartilhava das mesmas visões, da mesma ideologia do site. E que, na visão do presidente da empresa, isso era inaceitável e que, por isso, ele estava rescindindo unilateralmente aquele contrato com esse site. Esse é o caso mais conhecido, mais documentado, sobre a empresa Cloudflare atuando de maneira a rescindir ou restringir os serviços para alguns de seus clientes. A dúvida que fica é, será que ela vai fazer o mesmo com o X no Brasil? Dúvida que eu já repasso para o Carlos Aros. Eu acho que a tendência pode ser essa, você diminui o tamanho do dano. Mas, de novo, o Brasil é imprevisível. O Carlos Afonso é um mestre da matéria, eu voto com o relator. Carlos isso, Manu. Aros, nosso colega aqui, jornalista do Grupo RIC, ele que é especialista em tecnologia. Aros, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Desculpa pegarmos você de surpresa. Imagina, demorei assim para ver a mensagem, né? Inclusive. É isso, não, papo gostoso e muito útil para as pessoas. Tá convidado sempre, quando você quiser. Me convidem, eu trago o café. Obrigado, Aros.